Olá, como estão? Aqui estamos mais uma vez para o nosso programa O Caminho. Como sabem, o meu nome é José Bernardo e aqui estamos mais uma vez para falar das Escrituras. Na semana passada falámos sobre a passagem da Bíblia que nos falava a parábola do avarento ou do tolo, aquele que armazenou, teve uma grande colheita naquele ano e depois pensou armazenar celeiros e disse que agora posso comer e beber porque vou ter muitos anos de vida e posso estar contente com tudo. E o Nosso Senhor disse: não, esta mesma noite a tua alma será chamada tanto a morte física, e a Bíblia diz a morte física, e a presença com o Senhor será nesse momento instantâneo. Só ele diz: para que é que aquilo que entesouraste, para quem será? Portanto, o sentido da parábola, assim, aqueles que acumulam tesouros aqui não são ricos perante Deus. Portanto, esta semana vamos falar, uma passagem diferente das Escrituras, onde vamos falar quando nós, os gentios, fomos chamados, membros das promessas que deram aos judeus, que nós, os gentios, também seríamos fazer parte do novo Israel. E assim começou quando o apóstolo Pedro teve uma visão em Jope, que é uma cidade, ou Japa em inglês, uma cidade à beira-mar que fica em Israel, e onde Pedro estava naquela altura, se encontrava lá. Portanto, vamos começar a ler as Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, e vamos começar na visão de Pedro, que fica no capítulo 10, e começamos no verso 9. Portanto, vamos começar a visão de Pedro. No dia seguinte, enquanto eles iam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subia ao terraço pela hora sexta, a fim de rezar. Então sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto se preparavam de comer, foi arrebatado em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como uma grande toalha atada pelas quatro pontas a descer para a terra. E estava cheio de todos os quadrúpedes e répteis da terra e todas as aves do céu. E uma voz dizia-lhe: vamos, Pedro, mata e come. Mas Pedro retorquiu: de modo algum, Senhor, nunca comi nada de profano nem de impuro. E a voz falou-lhe, novamente pela segunda vez: o que foi purificado por Deus, não o consideres tu impuro. Isto repetiu-se 3 vezes. E imediatamente o objeto foi elevado ao céu. Atónito, e Pedro perguntava a si próprio o que poderia significar a visão que acabara de ter, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, se apresentavam à porta. Portanto, esta foi a visão do apóstolo Pedro, onde teve aquela visão de uma toalha que tinha aqueles animais do 4 que eram considerados pela a lei dos judeus impuros, portanto não serviam para ser sacrificados. Mas de outra parte, um gentio chamado Cornélio vivia numa cidade chamada Cesaria. Na outra distava talvez um dia a andar a pé, que distava de Jope, também à beira do mar Mediterrâneo. Portanto, esta foi a visão de Pedro. Não, agora vamos falar da visão do Cornélio, o gentio que recebeu a visão do Senhor também. E, portanto, começa no capítulo 1 no verso 1 do capítulo 10 do livro dos Atos. A visão do Cornélio. Havia em Cesaria um homem de nome Cornélio, centurião da corte itálica, piedoso e temente de Deus, como aliás todas a sua casa, dava largas esmolas ao povo e rezava continuamente a Deus. Teve uma visão, cerca da hora 9 do dia, e viu distantemente o anjo de Deus dizer-lhe: aproxime-me dele e dir-lhe: Cornélio. Fitando nele os olhos, cheio de medo, respondeu: que é, Senhor?
as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus. Respondeu o anjo: Ele recordou-se de ti, agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro, e está hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, cuja casa está situada no mar. Quando o anjo, depois de lhe falar, se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que lhe deram pessoalmente dedicados. Contou-lhe tudo e mandou-os a Jope. Portanto, aqui estamos o cenário. Portanto, o Cornélio foi o primeiro a ter a visão de um anjo foi-lhe falar, porque era um gentil, portanto era um centurião, portanto ele tinha 100 homens no seu comando, portanto, e recebeu, o anjo apareceu-lhe e disse para ser enviado onde estava Pedro, a Jope, onde Pedro estava na casa de um curtidor de peles, que por natureza era também uma profissão considerada impura para um judeu, mas Pedro estava na sua casa. Portanto, Cornélio, os serventes de Cornélio eram piedosos e de muita confiança de Cornélio, e mandou-os a Jope. Foi a mensagem que o anjo diz: vai a Jope, está lá um homem chamado Simão Pedro, ou o apóstolo Pedro, e ele vai explicar aquilo que é preciso fazer. Portanto, no verso 18 diz-nos assim: chamaram e indicaram que era ali que se encontrava hospedado Simão, cujo sobrenome era Pedro. Aqui está. E como Pedro estava a refletir sobre a visão, Pedro também tinha tido a visão, o Espírito disse-lhe: estão aí os homens a procurar-te, ergue-te, desce e parte com eles sem qualquer hesitação, porque fui eu que os mandei. Portanto, Deus é que os mandou a ir a Jope. Pedro desceu, foi ter com os homens e disse: sou eu quem procurais, qual é o motivo da vossa vinda? Portanto, Pedro perguntou-lhes. Responderam o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, da qual toda a nação judaica dá bom testemunho, foi avisado por um anjo, em que te mandasse chamar à tua casa e ouvisse as palavras que tens a dizer-lhe. Pedro mandou-os então entrar e deu-lhes hospedagem. No dia seguinte, pôs-se a caminho, partiu com eles, e alguns irmãos de Jope acompanharam-no. Chegou a Cesareia e depois, um dia depois, portanto, foi um dia da jornada. Chegou a Cesareia, Cornélio estava à espera deles com os seus parentes e amigos íntimos que havia reunido. Na altura em que Pedro entrava, Cornélio foi-lhe ao encontro e, caindo aos seus pés, prostrou-se. Mas Pedro levantou-se, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem, E a conversar com ele, foi para dentro, encontrando muitas pessoas reunidas. Portanto, estavam muitas pessoas com o centurião, talvez da própria família dele. Vós sabeis, aí está a resposta que Pedro deu-se a ele. Vós sabeis, disse-lhe ele, que não é permitido a um judeu ter contacto com um estrangeiro, ou entrar na sua casa, mas Deus mostrou-me que não se deve chamar profano ou impuro a homem algum. Por isso não me opus a qualquer dificuldade ao vosso convite. Peço-vos apenas que me digais o motivo por que me mandaste chamar. Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias eu estava a rezar em minha casa à hora 9. Portanto, a hora 9 é a hora às 3 da tarde, com os trajos resplandentes. Disse, à hora 9, quando surgiu de repente um homem com trajos resplandentes diante de mim, disse Cornélio: a tua oração e a tua foi atendida, e as tuas esmolas foram recordadas diante de Deus. Envia, pois, emissários a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro, e está hospedado em casa de um Simão curtidor, junto ao mar. Mandei-lhe imediatamente chamar, agradeço-te por teres vindo, e agora estamos todos em tua presença para ouvirmos o que Deus te ordenou. Portanto, o centurião Cornélio foi à casa de Pedro. Não, o centurião não foi, mandou os seus homens de confiança, e foram os dois chamar Pedro para que viesse à sua casa em Cesareia. Portanto, era um dia de caminho e chegou, e portanto a primeira coisa que o centurião, quando viu Pedro, prostrou-se aos pés dele. Pensava que Pedro era algum e não um discípulo, e Pedro disse: não, levanta-te, que eu sou um homem como tu. Portanto, um homem não pode receber adoração por outro homem, ou adoração e só se dá a Deus. Portanto, Pedro nessa altura procedeu bem, e então
Quando Pedro levou alguns homens também apóstolos, com que eles andavam a propagar a mensagem naquela área que se chama o plano de Sharon, que é uma área que fica costeira entre o mar Mediterrâneo. Portanto, o Pedro foi a outra cidade da Cesareia e ali estava. E o que é que nos diz depois? E depois o Pedro, tanto teve o discurso na casa de Cornélio, nesta casa do gentio. Então Pedro tomou a palavra e disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação que o teme e põe em prática a justiça, lhe é agradável. E enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova de paz, por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Sabeis o que ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu o seu Espírito Santo e com o poder de Jesus de Nazaré, o qual andou em lugar, fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas do que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram, suspendendo a um madeiro. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriores, designadas por Deus, e a nós que comemos e bebemos com eles, depois da sua ressurreição dos mortos, e mandou-os pregar ao povo e confirmar que ele é o que foi constituído por Deus, dos vivos e dos mortos. É ele que todos os profetas dão testemunho, quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Portanto, o apóstolo Pedro pregou exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, disse: vai e preguem a boa nova. Que o que é a boa nova? É a vida, desde o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão ao céu do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é que é a mensagem do Evangelho. E nessa mesma altura vamos ver o que é que se passou. Portanto, nessa altura, quando Pedro acabou de falar, de pregar o Evangelho, o que é que aconteceu na casa deste gentio? Portanto, nunca o Evangelho tinha sido pregado aos gentios. É isto há cerca talvez de 12 anos, já depois de nosso Senhor Jesus Cristo ter subido ao céu. Portanto, já foi bastante tempo. E tanto aqui foi o batismo dos primeiros pagãos, os gentios, como nós queremos chamar, como somos nós. Pedro estava ainda a falar, portanto, Pedro estava a acabar de pregar o Evangelho, e o Espírito Santo desceu sobre quantos ouviam a palavra. E todos os fiéis circuncisos que tinham vindo com Pedro ficaram estupefactos ao verem que o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os pagãos, pois os viram falar em línguas e a glorificar a Deus. Pedro então declarou: poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que ficasse alguns dias com eles. Aqui está a mensagem com a conversão deste primeiro gentio. Portanto, o Evangelho foi aberto a nós primeiro, portanto, na igreja primitiva, onde praticamente só os judeus eram membros da igreja, os discípulos, e depois outros que começaram, mas todos judeus. Nesta altura é um romano, um centurião, que recebe ele e a parte da sua casa e talvez amigos que receberam o Espírito Santo. Portanto, nesse momento acreditaram na palavra de Deus e foram convertidos, foram os primeiros a entrar na igreja. Portanto, Jope é uma cidade onde, como Pedro teve este sonho, a visão dos animais répteis, aqueles animais que eram impuros, não se podiam sacrificar no templo, portanto na lei mosaica que Deus deu a Moisés, mas naquela cidade, já anteriormente, no século 8 a.C., o profeta Jonas foi enviado, daquele momento foi enviado já aos pagãos, que na altura eram os assírios que viviam em Nínive, e portanto Jonas foi chamado com esta mensagem de salvação, para pregar a mensagem de salvação aos assírios. Disse que a mensagem assim: vai e prega a mensagem lá, e que em 40 dias, se não se arrependerem, Deus ia destruir a cidade de Nínive.
porque hoje em dia ficava no país onde é o Iraque, perto do Iraque, o Irão, naquela área no Médio Oriente. Portanto, Jonas, claro, desobedeceu. Temos a história do barco e ele foi para Tarsis, naquele meio para o sul da Espanha, mas foi nessa mesma cidade onde Pedro se encontrava que a primeira visão para que a mensagem de salvação dos gentios foi nessa altura, não a salvação deles, a salvação dos pecados, como foi agora nesta altura, mas a salvação de ser destruídos. E como sabemos, os ninivitas arrependeram-se, e depois, tanto quando se arrependeram, Deus não trouxe o julgamento àquela cidade. E na mesma cidade onde Pedro estava, agora tem a visão dos gentios, que éramos nós, animais impuros, que eles se chamavam os gentios, que éramos todos impuros, e Deus deu a visão a Cornélio e disse a ele que para ir ter com Pedro, e o Pedro deu a mensagem do Evangelho. Portanto, a mensagem do Evangelho é muito importante, porque temos aqui que o centurião seria um homem de Cornélio, piedoso e temente a Deus, como aliás a sua casa, e dava largas esmolas ao povo e rezava continuamente a Deus. Portanto, ele fazia bons atos de caridade, dava esmolas aos pobres e tudo, mas o que é que era preciso mais? A salvação. Porque se não fosse preciso a salvação, porque aquilo fosse suficiente, não era preciso chamar a Pedro para vir de Jopa a andar talvez um dia e meio de caminho para trazer a mensagem do Evangelho. Portanto, a mensagem do Evangelho foi necessária para os primeiros gentios para se converterem. E assim aconteceu. Portanto, Pedro foi lá e viu recebê-los o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas diferentes e a darem graças a Deus. Portanto, e o Pedro e os outros que estavam com ele, portanto, os judeus, ficaram estupefactos pelo facto de os gentios também receberem a mensagem de salvação. Portanto, aqui foi a primeira vez que os gentios receberam, talvez 12 anos depois, talvez, do Nosso Senhor subir ao céu. Na mesma cidade, como disse, Jonas também recebeu a mensagem de salvação para ir proclamar o julgamento a Nínive. Jonas foi lá a segunda vez e eles também se arrependeram. Portanto, aqui, temos aqui este momento bastante importante em que Pedro viu com os seus próprios olhos os gentios receberem o Espírito Santo e serem convertidos. Cerca de talvez 12 anos depois, no ano 50, depois de Cristo ter subido ao céu, portanto, nesse ano, portanto, quando o apóstolo Paulo começou a proclamar o Evangelho em Antioquia, foi nessa Antioquia que é hoje na Síria, com os primeiros gentios, portanto, com os primeiros... Primeiro chamavam os novos cristãos o pessoal do caminho. O caminho. Nessa altura, mesmo em Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos, porque eles pensavam que era uma variante da fé judaica portanto, nessa altura houve grandes problemas nos primeiros convertidos, porque a maior parte eram já gentios e, portanto, nessa altura havia um grande problema, porque eles queriam instaurar a lei mosaica, porque exigiam aos gentios para serem circuncidados como fossem os judeus, para receberem o Evangelho. Ora, Paulo refutou muito essa mensagem, e, portanto, foram chamados a um concílio em Jerusalém que aconteceu no ano 50, e depois quando Paulo e os outros, Pedro usou a palavra e referiu-se a esta passagem que aqui está, que hoje proclamamos do Evangelho, no livro dos Atos, em que Pedro viu com os olhos os primeiros gentios, e nessa altura o Pedro também confirmou. Portanto, isto foi no livro dos Atos, no capítulo 15, portanto.
Portanto, Pedro, no capítulo, no verso 13, quando acabaram de falar, Tiago era o que na altura era o chefe da igreja em Jerusalém. Irmãos, escutai-me. Simão, que é Simão Pedro, contou-me com Deus ao princípio, se dignou intervir para tirar dentre os pagãos um povo que fosse consagrado ao seu nome. E como isto concordam as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disto, tem de voltar a reconstruir a tenda de David, que estava caída, reconstruir as suas ruínas e erguê-la de novo, a fim que o resto dos homens procure o Senhor, bem como todas as nações que foram consagradas ao meu nome. Diz o Senhor, que dá a conhecer estas coisas desde a eternidade. Por isso sou da opinião que não se devem importunar os pagãos convertidos a Deus, que se lhes diga apenas que se abstenham de tudo que for conspurcado pelos ídolos, da impudência das carnes sufocadas do sangue. Desde mesmo os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores, e é lido todos os sábados nas sinagogas. Portanto, a partir desse momento, quando vieram a Jerusalém, Pedro levantou-se e disse: sim, isto é verdade, que eu vi os gentios receberem o Espírito Santo. E depois disso, portanto, nessa altura, os gentios não era preciso mais ser circuncidados. Portanto, foi nesse concílio que foi decidido que somente recebeu o Evangelho, não tinham que ser judeus, ter o rito da circuncisão e outras leis que eram adquiridas pela lei do mosaico. E assim, portanto, foi com esta mensagem do sonho veio à realidade, o sonho de que Pedro teve em Jope, que os gentios receberiam também, eram mesmo incorporados na igreja como fossem judeus. Portanto, o judeu representa a oliveira e nós fomos enxertados também os gentios. E portanto, que isto é o fim da mensagem desta semana, portanto, da história da conversão dos primeiros gentios, portanto, como Pedro foi usado e o centurião Cornélio também, um gentio que foi o primeiro a ser convertido. E portanto, até à próxima semana, que o Deus abençoe, tenham uma boa semana e até, se Deus quiser, até à próxima semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So today we talk about when the dreams come true. We talk about the first Gentiles they convert to Christianity, or the Christianity was Joppa is the city of the dreams come true. You see, way before 8 centuries before, Jonah was he bring the message of the salvation, as you know, to a Gentile nation, very hostile to Israel and very brutal. The Syrians, when Jonah he depart from that city, Joppa, but he went to the wrong way, but in the second time he went to Joppa. So Jonah preached that message: if you don't repent in 40 days, the Lord is going to bring judgment, and they're going to destroy the city. And what happened? The Ninevites, they went to the sackcloth and the ashes, and all they repent from the king to the least to the great, and God spared the city. So in the same city was the disciple Peter. He was there he was already in the house of by Jewish law. He was a tanner. He was a man deal with the skins of animals. By the Mosaic law was unclean. So he was in this house, and 3 o'clock in the afternoon he have a vision about the animals in the shit, all kind of reptiles. And Peter said, the voice said, Peter, eat and kill and eat. And Peter said, no, Lord, I never eat nada profane or unclean. And the Lord said, whatever I make clean,
you don't call unclean, and there was that message of you call unclean, we as the Gentiles, the Jews, they call us that. So in the same way, was in the city of Maritime Caesarea was a Roman centurion Cornelius, and he was a man with great piety. They give alms and take care of the poor. And the angel appeared to him, and he said, oh, send a few men to Joppa, to Simon called Peter, and he gonna explain to you about the message of salvation. That's the question. You see, if it was enough for Cornelius to just give alms and give do good deeds, why God, the angel, sent them? The angel was a servant of the Lord, sent them to receive the message of salvation. That's what, the reason all of us need the salvation. So the story goes, his servants went to the house of Simon, where Simon Peter was, and they come to Maritime Caesarea, and Peter, with his own eyes, they see the first Gentiles, maybe the household of Cornelius and his friend, all received the Holy Spirit, and they start speaking in tongues, and they receive all the Spirit before they are baptized. And Peter said, well, this guy received the Holy Spirit, why we're not going to baptize them? And that message, Peter was an eyewitness, and was like 12 years after, when the first Gentiles, they start in Antioch, Syria, they started, when the Paul and Barnabas, they preached the gospel over there, was a very conflict on the church in Jerusalem, and because the pagans, they come, or the Gentile, or the way you can call, and they start to be massive to receive the message of salvation. And the disciples, they tell them, these people, they need to be circumcised to become Christian. So was that a war until they called Paul and Barnabas to come to the Council of Jerusalem. It took place about in 51 AD, and when they talk, Paul presented he preached the Gentiles after to go to circumcision, and that time Peter stood up and he revealed that experience I have in Maritime Caesarea when I see the Gentiles, and Peter stood up and said, yeah, that's true, I see with my own eyes the Gentiles that received the Holy Spirit like us. And from that moment, James was the leader of the church in Jerusalem, and they decided to send a letter to Paul and Barnabas and to start proclaiming that area, today the central Turkey, with the people, the Gentiles don't need more to be circumcised, and they receive the gospel, the message of salvation, it ought to become a Jew. And that was the art of message, and this pretty much history of how God shifted in the book of Acts from the transition before all until the 10th chapter was about Jew, and they started the gospel, preaching the Gentiles, and the Paul, they carried that message through Asia and until they go to Europe. So this was the art of the message, and I hope you like, and God willing, I see you next week. Until then, God richly bless you.